Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a meditar um pouquinho nesse pequeno trecho aqui, na carta de Gálatas, né? Quando Paulo ele escreveu aos Gálatas, e que ele está falando de uma vida pelo Espírito. E eu considero essa reflexão muito profunda, porque muitos cristãos ainda não conseguem compreender essa luta da carne contra o Espírito, e eu mesma, durante muito tempo, não consegui ter tanta clareza. E eu vou dizer, é algo extremamente complexo, porque quando lido, na teoria, tudo é muito mais simples, mas quando nós vamos viver isso aqui, as coisas se transformam e se tornam um pouco mais complicadas. A gente precisa buscar em Deus discernimento e é através do Espírito. E perceba, é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Paulo diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Por que Paulo nos diz para deixarmos o Espírito guiar a nossa vida? Porque nós somos completamente incapazes de cumprir a lei que Deus deixou. Quando nós observamos o contexto em que Paulo fala, ele fala isso em muitas cartas, ele fala sobre a graça, de Jesus Cristo, nós podemos perceber que ele deixa claro em todos os seus contextos que nós não estamos debaixo da lei. E muitas pessoas não conseguem compreender o que isso significa e acham que porque não estamos debaixo da lei, nós podemos viver deliberadamente as imoralidades, as impurezas, as idolatrias, vivendo em discórdia, hostilidade, enfim, vivendo todo o tipo de desordem moral. Mas na verdade não é isso que Paulo está nos dizendo. Na verdade ele está dizendo para a gente, olha, por que Jesus veio? Porque nós provamos para Deus que somos completamente incompetentes. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Aquelas regras que Deus deixou e levantou Moisés para guiar o povo mostrou que não tinha competência nenhuma para obedecer aquela lei. E mediante a isso, Deus percebeu que nós não conseguiríamos em hipótese nenhuma obedecer a lei, cumprir a lei. E aí Deus viu que era necessário enviar o seu filho para nos justificar, para ser o sacrifício. Só que com base nisso, olha como as coisas aconteceram. Quando Deus ele fez a nova aliança, ele mudou tudo. No passado as pessoas faziam sacrifícios, elas matavam animais para pagar os teus pecados, mas elas não conseguiam se arrepender. E por que não se arrependiam? Porque não havia uma transformação interna, não havia uma mudança, havia apenas um rito religioso, onde as pessoas iam até lá, cometiam seus pecados, depois para receber o perdão de Deus, elas matavam animais, elas sacrificavam os animais. Mas aí vem aqui Paulo e fala pra gente, por isso digo que deixe que o Espírito guie a sua vida. O que Paulo está nos dizendo? Que nessa nova aliança, nessa nova realidade, nós passamos a ser o templo. O nosso corpo precisa receber o Espírito Santo de Deus. No passado, aqueles religiosos, as autoridades da época tinham, aquela necessidade de entrar num templo criado por mãos humanas para fazer para
conquistar o perdão de Deus, para alcançar o perdão de Deus através de sacrifícios. Mas perceba que esse sacrifício foi feito por Jesus, e você vai entender onde eu quero chegar. Quando Jesus ele fez esse sacrifício e ele, decretou a nova aliança, nós nos tornamos o templo. E é a partir daí que nós abrimos espaço para que o Espírito guie a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, você não pode mais satisfazer os seus anseios da natureza humana. Agora você precisa abrir espaço no seu coração para deixar o Espírito Santo te guiar. É isso que ele está falando. E aí ele diz mais, ele diz, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, a natureza divina, o Espírito Santo, ele deseja as coisas divinas, puras e santas, mas a natureza humana deseja exatamente o oposto, deseja a imoralidade, deseja, as coisas que são sujas, que vêm através da idolatria, da ambição, que são egoístas, que distorce, que traz inveja e divisão. Essa é a natureza humana. Nós não sabemos muitas das vezes discernir os nossos desejos, não sabemos discernir as nossas emoções, tampouco sabemos discernir o nosso próprio comportamento, mas esse comportamento ele está baseado na natureza humana, e essa natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Porque muitos de nós ainda não conseguimos entender que para que a gente consiga viver uma vida de transformação, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos transforme. Não somos nós que fazemos, não é a nossa força, é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Não é você que vai guiar. Ele diz claramente, nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não são nossos esforços que traz a salvação. Jesus já fez tudo, deixou o trabalho pronto. O único trabalho que nós temos agora é essa luta da carne contra o Espírito que nós temos, que na verdade é ceder para que o Espírito Santo possa guiar a nossa vida. E aí ele continua dizendo aqui, o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, ou seja, o Espírito vai nos guiar para o caminho da pureza, vai nos guiar para o caminho da lei, ele vai nos ajudar a ser puros e santos, a nos esvaziar de toda a energia maligna que atrai idolatria, que atrai impureza moral, divisões, ciúmes, inveja, essa contaminação negativa que nos afasta da vontade de Deus. E aí ele continua dizendo, essas duas forças, elas se confrontam o tempo todo. Por que nós temos dificuldade de obedecer à voz do Senhor? Porque a nossa carne, ela tá pedindo, as coisas do mundo. Ela está pedindo os desejos humanos. E é muitas vezes dessa maneira que o inimigo de nossas almas, ele usa a nossa mente para nos fazer confrontar e sermos desobedientes e nos rebelar contra a vontade de Deus. Muitas das vezes, nós não conseguimos obedecer à vontade do Senhor, nós não conseguimos ser transformados porque fortalecemos a nossa carne. E é por isso que Paulo nos convida a permitir que o Espírito guie a nossa vida, porque ele diz aqui claramente, existe uma luta acontecendo. O seu corpo, a sua carne corrompida, ela está lutando contra o Espírito. Ela está o tempo inteiro falando para você, olha, vai por aqui, porque por aqui nós vamos nos satisfazer de maneira humana, na natureza humana. Mas o Espírito diz a você, não, esse não é o correto. Você precisa ir por aqui. Mas para que o Espírito se fortaleça, você precisa alimentá-lo, você precisa fortalecê-lo em comunhão com Deus. E aí, Paulo diz claramente, quando porém nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. O que ele está dizendo? Que quando nós somos guiados pelo Espírito, é automático que o Espírito Santo de Deus nos traga uma liberdade divina, ou seja, nós já não estamos debaixo de um peso, de uma opressão religiosa ou maligna que faz a gente acreditar que é pela nossa força. Não é pela nossa força, é pela graça, é através do sacrifício que Jesus já fez. Presta atenção, ele já fez tudo, o plano é perfeito, ele já deixou tudo pronto. Ele não está dizendo que pela graça agora você não precisa mais obedecer à lei. Na verdade, ele está dizendo, olha,
Se você se dispor a permitir que o Espírito te transforme, você vai conseguir cumprir a lei, porque você vai ser guiado pelo Espírito, ou seja, você já não vai estar mais debaixo de uma lei que te condena, mas de uma lei que te liberta, e ela é chamada de graça pela nova aliança. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que às vezes é um pouco complicado compreender tudo isso, mas eu vou ser um pouquinho mais clara, eu vou tentar ser um pouquinho mais simples. Se você permitir que o Espírito Santo guie o seu coração, ele fará todo o resto através da graça. Não é que você não tenha que fazer nada. Na verdade, você só tem que escolher, desejar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou ser um pouquinho mais clara. No começo da carta de Gálatas, Paulo, ele diz assim, ó, eu vou ler para você que está me ouvindo. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, escrevo esta carta a todos os irmãos que estão comigo, a Igreja da Galáxia. Aqui, Paulo está falando o seguinte, eu fui nomeado por Deus e não por um grupo de pessoas. O que ele está dizendo? Foi o Espírito Santo que me levantou em autoridade. Foi a graça de Deus, quando eu me deixei ser guiado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a minha vida foi transformada. Eu me tornei autoridade, eu não precisei. Ele está dizendo aqui claramente, eu não fui nomeado por homens, eu não precisei da ordem dos homens. Eu fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você pode me perguntar, então, Inara, onde você quer chegar com todo esse contexto? Eu quero dizer a você que está me ouvindo que a mudança da sua vida, a transformação que você tanto busca, ela só virá quando você deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Você precisa ter uma vida pelo Espírito, para que assim você possa ser transformado. Escuta o que eu vou te dizer, com toda a humildade do meu coração, porque eu mesma digo isso constantemente a Deus. Senhor, eu não tenho competência de ser obediente. Nenhum de nós temos, meu irmão e minha irmã. Eu acabei de ler que nós habitamos numa natureza humana que luta contra a natureza espiritual que é a que nos salva. Presta atenção nisso. Nós somos inimigos, muitas das vezes, do Espírito Santo que veio nos salvar. Você percebe quantas das vezes nós lutamos contra o bem, contra aquele que se entregou por amor a nós? A nossa natureza luta contra ele constantemente. Mas se nós entendermos isso com clareza, nós vamos parar de achar que é a nossa força, a nossa convicção ou as nossas convicções, a nossa razão, e nós vamos começar a nos esvaziar para permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida. E aí você pode dizer, Inara, como é que eu faço isso? Você vai fazer isso começando abrindo o seu coração para Deus, buscando Ele em espírito e verdade, ou seja, coloque-se diante de Deus em humildade e reconheça que muitas das vezes você não sabe o suficiente, você não tem o controle o suficiente, que somente o Espírito Santo de Deus pode te guiar. Meu irmão e minha irmã, nenhum de nós somos competentes o suficiente para se levantar em autoridade e convicção e dizer que somos bons. Claro que não, nós habitamos numa natureza corrompida que luta contra o verdadeiro bom, contra o verdadeiro bem. Então nós precisamos nos esvaziar dessa natureza, deixar o Espírito Santo nos guiar. Aí eu posso dizer a você de uma maneira muito humilde, funciona comigo assim. Eu oro e oro, mas oro de coração aberto, sendo honesta. Eu chego diante de Deus às vezes e falo, Senhor, eu nem sei o que eu tenho que falar. Me ajuda a orar da maneira certa. Espírito Santo, me fala o que eu preciso orar, como eu preciso orar, sobre o que eu preciso orar. Espírito Santo, eu às vezes não sei nem o que te dizer, sabe? Às vezes eu estou na igreja, meu irmão e minha irmã, e eu vou ser honesto com você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de oração. Eu oro muito mais na minha casa, no meu quarto, do que na igreja. Na igreja, muitas das vezes, eu vou muito mais para ouvir a palavra do que para orar. E quando eu chego na igreja, às vezes, mediante algumas circunstâncias, alguma palavra, algum louvor, eu falo para Deus, Senhor, eu não sei o que te dizer agora. Eu não sei como orar agora. Eu não sei, nós devemos ser honestos. Eu estou dizendo a você que está me ouvindo, não há problema nenhum em ser honesto com Deus, em dizer para Ele, Senhor, eu nem sei como orar. Senhor, eu não sei nem como começar a permitir que o Seu Espírito guie a minha vida. Mas eu ouvi uma palavra hoje e eu quero começar a viver pelo Espírito, porque eu entendi
que eu não tenho competência para obedecer à lei. Nós não temos, meu irmão e minha irmã. Eu que vos falo, estou recebendo da parte de Deus o privilégio de compartilhar a palavra, mas eu também não sou competente para ser santa, santo. Somente o nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, que nós podemos buscar humildade no nosso coração para nos esvaziar de convicções, de dogmas, de religiosidade, de intelectualidade vazia que não nos leva a lugar nenhum e permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie. Escuta isso que eu vou te falar para finalizar essa mensagem. Às vezes nós nos apoiamos na inteligência humana e achamos que saber muito, que o conhecimento humano é o suficiente, mas a própria palavra do Senhor fala exatamente isso, que o conhecimento humano de nada vale perto do conhecimento de Deus. Então que nós possamos nos esvaziar hoje e receber esse conselho de Paulo, sabe? Deixar que o Espírito guie a nossa vida. Como? Ore mais. Jejue pela sua própria vida. Quando você jejua, você está matando a sua carne. Você está permitindo que o poder divino aperfeiçoe, o seu espírito. E ore mais a palavra. Alimente a tua alma de maneira correta, com a palavra do Senhor. E somente assim você vai estar fortalecendo o teu espírito. Feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus, eu quero nesse momento apresentar ao Senhor a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, tira, Senhor, dessa pessoa toda a resistência, da natureza humana. Vá fazendo uma limpeza espiritual e dando a ela, Senhor, uma direção. Que ela possa, em nome de Jesus, nesse momento, compreender que essa instrução é o melhor para ela nesse dia, que o Senhor trouxe ela aqui porque ela precisava ouvir essa instrução. Então, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a resistência, tira tudo aquilo que o inimigo está usando para fazer essa pessoa se manter aprisionada numa convicção que está escravizando ela. Vá limpando, Senhor, e tirando essa mentalidade escrava, permitindo que essa pessoa possa, em nome de Jesus, ser livre. Livre para receber a tua graça, livre para ser guiada pelo teu Santo Espírito, livre para não ter nenhuma condenação, mas ser transformado em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa saia dessa mensagem, não da mesma maneira, mas tendo a certeza que é o Senhor que faz, através da graça, por meio de nossas vidas. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.